Olá, nós vamos fazer aqui um resumo do treinamento Preparação para a Resposta à Emergência. O planejamento e a preparação para emergências são essenciais para garantir que, na ocorrência de um acidente, todas as medidas necessárias sejam adotadas à proteção do público, do meio ambiente, do pessoal, dos ativos e da reputação, tanto da Raizen quanto da Lima Transportes. Os procedimentos devem ser estabelecidos de forma a impedir ou minimizar a escalada das consequências decorrentes desses eventos. E assim precisamos entender: a definição de emergência é qualquer evento resultante de acidentes ou problemas mecânicos que venha oferecer perigo à comunidade, ao meio ambiente, ao patrimônio ou à imagem das empresas envolvidas, e por isso vem exigir uma ação corretiva imediata. E o acidente é qualquer evento que tenha causado lesões pessoais, danos patrimoniais ao meio ambiente ou à imagem das empresas envolvidas. Nós vamos falar nesse treinamento sobre os planos para a resposta à emergência. Os procedimentos de resposta à emergência devem estar implantados, documentados, acessíveis e claramente comunicados. Todo o pessoal designado para a resposta à emergência, incluindo principalmente os motoristas, devem ser treinados e periodicamente reciclados. O material de treinamento deve ser obrigatoriamente conter a apresentação dos planos de um mix dos ensinamentos provenientes dos simulados passados, como as lições aprendidas. Simulado ou treinamento de simulação de um dos cenários previstos deve ser realizado para toda a equipe de atendimento à emergência de cada filial, pelo menos uma vez ao ano, e divulgado a todos os motoristas daquela operação. A escolha do cenário para o simulado deve ser feita levando sempre em consideração os tipos de eventos acidentais que estão ocorrendo com maior frequência nas nossas operações, né? Caso não haja incidente, os cenários devem ser alternados e todas as lições aprendidas devem ser documentadas e realizado um plano para a implementação de melhorias. Os simulados devem descrever uma situação de emergência pertencente ao plano de emergência da filial. E devemos ter simulado de ocorrências nas instalações da transportadora e também nas operações de transporte. Nas instalações, deve ser simulado uma situação de emergência que possa ocorrer nas instalações da garagem, da transportadora, e estas devem estar descritas no plano de emergência da mesma, sendo obrigatório o exercício de evacuação das instalações, bem como pelo menos uma situação de emergência com primeiros socorros, incêndio em escritório ou em outra área, que seja identificado na avaliação de risco do local. Para isso, deve haver uma brigada de emergência, treinada e certificada no local para ser testada no evento simulado. Após o exercício, sempre fazer uma reunião, e essa reunião deve ser conduzida pelo líder da equipe de pronto atendimento à emergência para avaliação daquele simulado, tendo como base a análise do processo e assim identificando os pontos que funcionaram corretamente e aqueles pontos que não funcionaram, ou seja, discutir as lições aprendidas. Esse é o objetivo do simulado. Um relatório deve ser descrito, descrevendo tudo o que ocorreu no evento, inclusive com fotos, deve ser arquivado e as ações identificadas como oportunidade de melhoria devem ser monitoradas. Nas operações de transporte, carregamento, direção e descarga, os simulados do plano de emergência devem ser conduzidos pela equipe de resposta à emergência da transportadora, a qual efetivamente estará numa situação real, ou seja, desde o coordenador até o motorista, sendo obrigatório o envolvimento das equipes de transportes da Raizen, pelo menos na fase de comunicação. Aí, nesse caso, temos que entrar em contato com a Central de Atendimento à Emergência, a CAE, cujo telefone é 0800 717 0030. Esse é um serviço especializado, terceirizado da Raizen. Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados.
A CAI recebe a comunicação telefônica sobre a emergência e aciona a equipe de pronto atendimento à emergência responsável pela região e fornece informações à coordenação do plano. A equipe de atendimento à emergência da transportadora é composta de funcionários da transportadora treinados para atuar no local de emergência. Essa equipe vai receber da CAI as informações detalhadas sobre a emergência e vai acionar o coordenador local e deslocar-se para o local, a fim de controlar aquela emergência. O líder da equipe de atendimento à emergência deve ser um recurso experiente, capaz de gerenciar o atendimento local à emergência. Sua preocupação principal deve ser a de conduzir as ações no local de modo que sejam minimizados os efeitos sobre a comunidade, sobre o meio ambiente, sobre o patrimônio e, inclusive, a imagem tanto da transportadora quanto da raiz, que estão ali envolvidos. A transportadora deve contratar um serviço técnico especializado no atendimento à emergência com produtos perigosos e eventuais vítimas, de forma a possibilitar ações consistentes no caso de consequências mais extensas. No caso, a Lima tem contrato com a Ambipar, a Suatrans. E quais são as atribuições do líder da equipe de pronto atendimento à emergência? É contatar a empresa contratada da transportadora para realizar o atendimento de emergências com produtos perigosos, manter contato com as autoridades no local da emergência. No caso de um acidente com derrame, também comunicar imediatamente o órgão de proteção ambiental daquela região e manter a CAI e o coordenador local da raiz informados do andamento das atividades do atendimento àquela emergência. Uma outra atribuição é manter os equipamentos e o veículo de emergência prontos para uso. Isso é extremamente importante. Também deve manter a equipe treinada, para que possa estar apta a atuar numa situação de emergência. Falando agora da preparação para a resposta à emergência, quando a comunicação for feita pela CAI, basta uma ligação para confirmar se foi mesmo a CAI que fez aquela comunicação, visto que a mesma já realizou os procedimentos de confirmação detalhadamente com a polícia, E quando a comunicação for feita diretamente por parte da polícia, antes de informar a CAI, é importante que a Coordenadoria Geral do Plano e os demais membros da equipe de atendimento, ou responsável, deverá fazer uma ligação para a polícia no sentido de confirmar o fato. Essas medidas que acabei de citar, elas são importantes porque evitarão o acionamento desnecessário do plano, no caso de um trote, que não é tão difícil de acontecer. Então, durante o recebimento do comunicado da emergência, a pessoa responsável pela equipe não pode ter pressa em fazer as anotações, deve solicitar o informante que fale devagar e bem claro, e qualquer dúvida tentar esclarecer. Não confiar apenas na memória, mas escrever tudo, registrar tudo e não deixar nada para anotar depois. Após seguir os procedimentos descritos anteriormente, então estará em condições de dar início ao atendimento à emergência. Aí começa pela preparação para a saída. Vamos falar agora sobre algumas medidas de preparação para a saída de uma equipe de atendimento à emergência. Primeira coisa, comunicar o fato à Coordenadoria Geral do Plano, avisar a família, pois o atendimento poderá durar mais de um dia, se vai precisar se ausentar, não realizar as atividades apressadamente, pois isso poderá levá-lo a cometer erros. Importante também procurar agir com calma e eficiência. Nessas horas a calma é muito importante. Inspecionar as condições do veículo que vai ser usado para o deslocamento, atrelar o reboque com o kit de emergência no veículo, para evitar esquecimento. Todos os equipamentos constantes no kit deverão ficar guardados num único local, ou seja, na carrocinha, no reboque. Aqui no caso de uma emergência, não vai perder tempo procurando esses equipamentos. Também deve verificar se existe a necessidade de algum recurso adicional. Agora, no processo de deslocamento para o local da emergência, sem dúvida, e qualquer um de nós devemos sempre querer chegar ao local da emergência o mais rápido possível.
Mas isso não quer dizer que as leis de trânsito e as normas de direção segura não estejam valendo para nós, né? Então, no caso de uma situação de emergência, eu tenho que chegar no local, eu tenho uma missão, a missão de socorrer e não de agir, e se não agir com a prudência, poderei virar um socorrido, né? Então, deve ser escolhido também previamente o trajeto que você irá fazer, de acordo com as distâncias e condições das estradas. Deve-se programar o tempo da sua viagem, as paradas para abastecimento ou para alguma outra eventual necessidade, né? Tudo dentro de uma programação. Ao passar por um posto de polícia rodoviária, deve-se parar e informar do seu deslocamento, o que você está indo fazer. Você poderá, inclusive, obter informações importantes ali com a PRF. Quando chegar no local da emergência, como proceder? Ao chegar próximo ao local da emergência, é importante reduzir a velocidade, estacionar o veículo distante, se possível, num local mais alto do que aquele onde o caminhão-tanque avariado esteja. Não correr para o local do acidente, né? Você não poderá tomar nenhuma medida sem antes conhecer o problema. Não se esqueça de que o motorista do caminhão acidentado deve ser integrado à equipe de pronto atendimento à emergência, caso ele esteja, logicamente, em boas condições de saúde física e emocional, né? Aí precisa fazer uma avaliação do local, né? Verificar inicialmente as condições do local da emergência, né? Não entrar de imediato naquela área atingida. Se existirem outros caminhões envolvidos, procurar identificar o tipo de carga. Quando chegar no local da emergência, a equipe de atendimento pode ser abordada pela imprensa. Neste caso, o líder da equipe deverá informar que está trabalhando no sentido de minimizar as consequências daquele acidente, né? E informar que a empresa enviará um comunicado oficial à imprensa posteriormente, né? Como deve ser a aproximação de um veículo acidentado, um veículo com cargas perigosas, com líquidos inflamáveis? A aproximação deve ser sempre com o vento pelas costas, né? Não permaneça sobre postas de produto derramado. Se existir o envolvimento de outro veículo transportando produtos perigosos, não pise nem toque em qualquer produto derramado, pois o produto é perigoso e poderá trazer danos à sua saúde. Evite também a inalação dos gases, fumaça ou vapores, mesmo que aparentemente não haja envolvimento com produtos perigosos, né? Sempre evitar a inalação. Nunca pense que os gases ou vapores não sejam nocivos pelo fato de não apresentarem cheiro. Isso pode ser um engano muito grande, né? Aí devemos providenciar o isolamento e a sinalização da área de risco, né? E solicitar a participação da polícia para retirar as pessoas próximas do local e mantê-las afastadas. Utilizar cones e cordas para fazer um isolamento da área de risco. Se existir derramamento de produto, toda a área atingida deverá ser considerada de risco e, na medida do possível, deve ser isolada e sinalizada. Se o caminhão estiver envolvido em chamas, deve ser feita a desocupação e o isolamento de uma área de um raio mínimo de 800 metros daquela área afetada. Neste caso, será necessária a atuação do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Rodoviária, né? Pois a equipe de pronto atendimento à emergência, a equipe da qual nós fazemos parte, não dispõe de recursos para tal finalidade, não é mesmo? Recomendação: nunca iniciar nenhuma operação antes de concluir a desocupação, o isolamento e a sinalização da área. No caso de derrames e vazamento de produtos, né, deve-se procurar estancá-lo imediatamente. Para isso devemos usar cunhas ou cones de madeira, sabão em barra ou qualquer outro meio disponível, né? As válvulas de pressão e vácuo, bem como as tampas superiores, devem estar fechadas, né? Com relação ao produto vazado, uma série de providências poderá ser tomada, né? E deverá ser escolhida a ação mais adequada à situação e principalmente com relação aos recursos disponíveis, né? Vejamos aqui alguns deles, né? Por exemplo, quando o vazamento é grande e o recolhimento imediato do produto é difícil de ser feito, então deve-se procurar conter o produto, evitando que esse se espalhe, aumentando assim a área de contágio. Caso a posição do caminhão permita e não haja
problemas nas conexões, o processo de vasos comunicantes com auxílio de mangotes deve ser realizado entre compartimentos para reduzir ou eliminar o vazamento, desde que haja compartimentos vazios. Aí você vai conectar o mangote de um compartimento passando para outro, do compartimento avariado para um outro que esteja vazio, que não esteja avariado. Utilizar a piscina autossustentável quando necessário, cavar valetas ou construir barreiras de contenção, usando terra, areia, serragem ou outro produto disponível ali no local. Estes artifícios também servem para direcionar o produto para um local de mais fácil recolhimento, de menor risco ao meio ambiente, evitando assim atingir rios, galerias, bueiros, etc. Uma área mais baixa existente no terreno ou cavada para este fim poderá também ser forrada com uma lona do kit de pequenos vazamentos e servir de bacia de contenção do produto, O absorvente do kit de pequenos vazamentos poderá ser usado para conter pequenos vazamentos, proteger ralos e bueiros, ou ainda coletar ou direcionar produtos vazados para um determinado local programado. Se o recipiente que está recebendo o produto vazado não tem capacidade suficiente para conter todo aquele produto, e se todo o produto vazado já está sendo direcionado e não existem riscos adicionais, então o produto poderá ser bombeado de volta para dentro do próprio tanque avariado. Essa ação aí irá possibilitar um tempo maior para a chegada e preparação do veículo que irá receber o produto daquele tanque avariado. É muito importante também dar uma atenção especial a galerias, tubulações, ralos, bueiros, outro tipo de receptor do produto vazado. Para isso, deve-se utilizar o explosímetro, fazendo medição da concentração de vapores nos locais possíveis de serem atingidos pelo produto vazado, ainda que misturados com água ou outro fluido, digamos assim. Concluindo, podemos dizer que o controle de um vazamento depende muito dos recursos locais disponíveis e da criatividade da equipe de pronto atendimento à emergência, Nós vamos estar falando também sobre transbordo de produto. Em muitos casos, os atendimentos, a operação de transbordo é necessária. Por isso, a equipe deverá estar preparada e sempre que se deslocar para atender a um chamado de emergência, deverá levar os equipamentos necessários e solicitar no local um caminhão com compartimentação e capacidade adequada e sem a manifestação visual padrão para receber os produtos, A operação de transbordo deverá ser realizada seguindo as instruções de funcionamento do fabricante da motobomba pneumática e os procedimentos de segurança para a operação. É muito importante também estabelecer que a bomba pneumática não deve ficar a menos de 6 metros do caminhão, nem deve ficar sobre poças de produtos ou em locais com risco de serem atingidos por vazamento de produtos, Vale ressaltar também que durante a operação de transbordo, todas as fontes de ignição devem ser eliminadas. A carcaça da bomba deve estar cheia com água antes de ser ligada, para evitar os atritos, Os mangotes devem estar bem conectados e os vazamentos devem ser eliminados. Utilizar travas suplementares para que as conexões não se abram durante o bombeio, isso se a conexão for do tipo engate rápido, Com relação à colocação do mangote, deverá ser observada uma série de variáveis. Por exemplo, se o veículo estiver na posição normal e as válvulas de descarga estiverem boas, o transbordo pode ser realizado como uma operação de descarga convencional. Porém, se as válvulas estiverem com defeito, o mangote deverá ser introduzido pela boca de enchimento, sendo fixada com o auxílio de amarras para que não venha sofrer o golpe de ariete, ou seja, aquele chicoteamento do mangote, Quando o caminhão avariado estiver tombado e as válvulas normais não puderem ser abertas, então poderá ser feito um rasgo na parte lateral superior do tanque. Para isso, utiliza-se uma serra manual,
e deve ser providenciado o arrombamento com o corte. Quando fizer o corte com a serra manual, pega um pé de cabra para fazer uma abertura maior na estrutura metálica para introduzir o mangote. Para se evitar a elevação de temperatura, o local do corte deverá ser mantido molhado, quando estiver serrando, molhando, né? Isso seria interessante se o corpo de bombeiros estivesse próximo. Se estiver, possui equipamentos mais eficazes para corte, né? Antes de iniciar a operação, o sistema deverá ser aterrado, é um procedimento importantíssimo. A cordoalha de aterramento deverá ligar o veículo recebedor à bomba e a bomba deverá estar ligada ao veículo acidentado, que por sua vez deverá estar aterrado, ou seja, ligado ao solo, através de estacas e cordoalha de aterramento. Durante a operação de transbordo, é de grande importância a presença do corpo de bombeiros, se for possível, logicamente, né? E o corpo de bombeiro ele possui equipamentos de extinção de incêndio preparados para o uso. Porém, se isso não for possível, os membros da equipe de pronto atendimento à emergência deverão permanecer com extintores de pó químico preparados para o uso imediato no local de transbordo, para atuar imediatamente, né, numa eventual situação de chamas, né? Beleza. Aí o próximo assunto dentro desse treinamento seria a retirada do veículo avariado para o local de origem, né? Então as operações de içamento, de estombamento, reboque, todas deverão ser realizadas por pessoal devidamente capacitado e sempre com o veículo vazio e isento de resíduos do produto. Não devem ser realizadas no período noturno devido aos riscos que aumentam, né? O acompanhamento dessas atividades por parte da Polícia Rodoviária e do Corpo Bombeiro é importantíssimo também, caso seja possível, né? Ao contratar esses serviços, é importante verificar se a capacidade dos equipamentos é compatível com a operação e se os equipamentos apresentam bom estado de conservação, né? Durante a operação, não deverão ser utilizados cabos com nós, com cocas ou elos. Os equipamentos de elevação e movimentação de carga deverão possuir a capacidade escrita em local bem visível, né? Também não pode se permitir jamais que coloquem cabos de aço sobre quinas vivas ou sobre locais que contenham resíduos de produtos, né? Durante o içamento, é importante não permitir a permanência de pessoas próximas ao veículo sob o raio de ação dos cabos, né? Pois em caso de um deles partir, o eventual chicoteamento poderá provocar sérias consequências às pessoas atingidas, né? Importante também não fazer sinais para orientar o operador do guindaste, né? Nós não temos familiaridade com esse tipo de atividade, não é verdade? Portanto, devemos deixar que os auxiliares se incumbam desta tarefa, né? E no final de tudo, é importante descontaminar o ambiente afetado pelo derrame do produto. Após retirar o produto e o veículo avariado, deverá ser dado início à operação de descontaminação do ambiente. Este procedimento deverá ter o aval do órgão local de meio ambiente e, se possível, ser realizado em conjunto com os órgãos governamentais daquela região onde houve o acidente com o caminhão-tanque. Em situações mais complexas, é importante então designá-lo para um serviço especializado, né? Após a realização desse trabalho, é fundamental a liberação do local por órgão ambiental competente. Olha, por isso que é importante o caminhão estar sempre com o kit para pequenos vazamentos em dia. Os caminhões devem estar equipados com esse kit para contenção e limpeza de pequenos derrames, né? Que deve ser utilizado nas primeiras ações pós-acidente, já que o motorista é o primeiro membro da equipe de pronto atendimento à emergência. Esse material deve estar dentro do prazo de validade e os motoristas devem ser treinados para utilizá-los no caso de necessidade. E nós vamos apresentar a utilidade, como utilizar cada um desses itens do kit de pequenos vazamentos, né? Bem, agora nós vamos mostrar na prática como, no simulado, como atuar, como praticar tudo isso que a gente acabou de falar. Nós vamos fazer esse simulado que é denominado como PLACON, ou seja, Plano de Contingência. Ok?